você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar?
sem temor, por Cristo pronto a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Diga, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, pois que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Oh, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Bendito seja Ele. Com a canção singela, nós entregamos ao Senhor a nossa adoração. Meu querido presbítero Luciano, com a palavra, que Deus abençoe. A paz do Senhor. Agora sim. Para vocês em casa, a paz do Senhor. A bateria daquele microfone pifou. Pifou não. Acabou, tem que carregar. Motivo de alegria estar aqui mais uma noite, né? Noite agradável, né? Tem feito uma noites agradáveis, né? Dias agradáveis, né? Não tá tão calor, né? E como devocional, irmãos, eu gostaria de ler o Salmos 29. Salmos 29. E depois leremos também Isaías 59, apenas um versículo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as brenhas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Isaías 59, versículo 1 diz assim:
Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Irmãos, eu trouxe esses dois textos, né, o Salmos e o texto de Isaías, que todos nós sabemos que tudo que Deus criou, com exceção do homem, ele simplesmente falou, haja. Ou seja, a voz do Senhor foi quem criou tudo que existe hoje, com exceção do homem, que aí Deus realmente ele colocou a mão no barro e criou o homem. E é interessante que é muito comum a gente, quando passa por uma dificuldade, e eu acho que não é peculiar de ninguém ter dificuldade nos tempos de hoje, a gente olhar para as nossas forças, a gente olhar para o que a gente tem de condição, né? É um erro nosso muito grande, porque nós servimos a esse Deus que tudo que ele fez foi pela sua voz. Simplesmente a voz dele falou haja, e os estudiosos, né, diga que esse haja é do verbo, não é do verbo hajar, porque não existe o verbo hajar, mas em hebraico em hebraico é diferente é um verbo que é do nada, né? Ou seja, passa a existir, não é isso? É uma criação do nada, não tinha nada e passou a ter. Seria mais ou menos isso, né? Não é uma transformação de algo que passou a ser a árvore, não, era haja. E aí houve dia, houve lua, houve porção seca e por aí vai. Então, o salmista aqui, ele exalta exatamente isso, o poder do Senhor através simplesmente da sua voz, simplesmente da sua voz. Então, quando tivermos uma dificuldade, conforme estamos passando, vamos olhar somente para o lado. Se tiver uma árvore do lado, você saiba que aquela árvore foi criada pelo haja de Deus. E ao mesmo tempo, Isaías fala que a mão do Senhor não está encolhida. Hoje, como um culto de louvor, né? Mas nós utilizamos o culto da vitória, né? Falamos que é o culto da vitória, que a gente vem aqui pedir a Deus. Então eu quero te dizer que se o Deus que simplesmente fala e acontece, ele está aqui, imagine o Deus que não está com a mão encolhida para nos abençoar. Então, assim, não nos preocupemos, porque esse Deus poderoso que nós servimos, que simplesmente pela palavra faz as coisas acontecerem, ele também está com a mão estendida sobre nossas vidas. Isso é motivo da gente regozijar e entender que lá no verso 11 do Salmo 29, ele fala assim, ó: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Você que está em casa, nós que aqui estamos presentes, tenhamos em mente que o nosso Deus, que simplesmente pela sua palavra consegue resolver todos os problemas da vida, ele também está com a mão dele estendida sobre nossas vidas. E está com o ouvido dele atento aos nossos pedidos. Portanto, não deixemos de pedir. Não deixemos de pedir. Esse Deus que nós servimos, ele é um Deus que quer relacionamento. Ele sabe o que nós precisamos. Ele é onisciente. Ele sabe da nossa necessidade, mas ele quer relacionamento. E nós só vamos conseguir relacionamento com ele se nós falarmos com ele o que nós queremos. Tem um versículo na Bíblia que fala: vem, entre em juízo comigo, diga-me as suas causas. É Deus pedindo para se relacionar conosco. E esse Deus é poderoso para tudo aquilo que você pedir, que eu pedir, com uma simples palavra, ele resolver. Uma simples palavra, um simples haja. E que o haja de Deus esteja conosco
esteja conosco nesse culto, em nossas vidas, e nós tenhamos toda a convicção que esse Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Bendito Deus, Pai de amor e de bondade, eu quero te louvar, Senhor, por entendermos, Pai querido, que apenas uma palavra sua pode mudar toda uma situação. Ficamos ainda mais, Pai querido, estarrecidos por sabermos que não só a sua palavra está conosco em nosso favor, mas também a sua mão, Pai querido, está sobre nós para nos proteger, nos guardar e tirar todo o embaraço, Pai querido, desta vida que nos atrapalha a ter uma vida tranquila. Que possamos ter esse entendimento em nosso coração e colocar diante de Ti, Senhor, todas as nossas súplicas, todas as nossas dificuldades, crendo, Pai amado, que Tu é fiel e é galardoador daqueles que Te buscam, que Tu começou a boa obra e não vai terminar, Pai querido, sem que tudo seja concretizado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa-nos, eu Te peço nesta noite. Amém, amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Sabendo então que nós podemos ter um relacionamento, como foi dito aqui, e tão belo, tão lindo, no sentido de que ele nos permite fazer pedidos e pedir e implorar, talvez, às vezes clamar, como nós fizemos na segunda-feira. Isso é uma liberdade que Ele nos dá, mas isso é uma liberdade que Ele dá para aqueles que são verdadeiramente íntimos e amigos. Como foi pregado aqui pelo pastor João, uma fé não fingida, uma fé autêntica, legítima. E essa é uma canção que fala de uma adoração, de um coração que entrega a Deus em espírito e em verdade Ele adora. É uma canção antiga. E vamos cantar essa canção. Vamos lá, Gustavo? Em espírito e em verdade nós Te adoramos. Cantemos em espírito. Em espírito e em verdade Te adoramos. Te adoramos. Diga, em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver para Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Como nós falamos, essa é uma canção que expressa uma fé sincera, sem nenhuma possibilidade de fantasiar alguma coisa, mas uma fé de um coração sincero. Então, mais uma vez, cante os versos dessa canção de forma bem sincera, de forma simples e humilde, na presença do Senhor, singela, mas fruto de coração sincero diante de Deus, e diga que você o adora. Em espírito e em verdade
te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir ao nosso Deus? Aleluia! Que gostoso cantar ao Senhor Jesus, com um coração sincero. Minha irmã Lucimar, que Deus abençoe, no nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? O culto está maravilhoso, né, irmãos? É muito prazeroso estar na casa do Senhor. É muito prazeroso louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 12. É uma passagem bem conhecida de todos. Vamos todos ler juntos. Você que está em casa também, meu irmão, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: a cura de um leproso. Estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Ele estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Irmãos, todos nós sabemos, né, que naquela época a lepra era uma doença contagiosa, onde os leprosos eles tinham que ficar, né, em um lugar, se eu estiver errado, pastor Eli, pastor João me corrija, chamado leprosário, que eles ficavam lá até morrer, porque eles não podiam ter contato com outras pessoas. Uma vez o pastor João pregou e disse que quando tinha algum leproso, né, levantava a mão para dizer assim, lepra, lepra, né, porque não podia ter contato com outras pessoas. Mas esse leproso, ele rompeu todas as barreiras para estar diante de Jesus. Ele foi ter com Jesus, mesmo sabendo que ele não poderia estar no meio daquela multidão, mesmo sabendo que ele estava condenado à morte. Ele foi diante de Jesus. E o que ele fez quando ele chegou diante de Jesus? Ele se prostrou diante de Jesus. E há uns anos atrás, né, eu ouvindo o pastor Eli fazendo uma oração, eu guardei essa oração no meu coração, porque ele disse uma coisa que
eu nunca tinha me atentado para aquilo. Ele orando, ele falou assim: Senhor, eu me prostro diante de ti porque eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida. E eu passei a orar assim: Senhor, eu me prostro diante de ti porque eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida. E esse homem, ele fez isso, ele se prostrou diante do Senhor com sinal de humilhação, reconhecendo que Deus poderia curá-lo. Mas ele não falou assim: Senhor, me cura. Tu és o Cristo, o Nazareno, então me cura. Não. O que ele disse? Ele rogou-lhe ao Senhor: se quiseres, podes limpar-me. Se tu quiseres, tu pode me limpar, Senhor. Mas se tu não quiser também, seja feita a tua vontade. E muitas das vezes nós esquecemos de falar assim para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Se for essa a tua vontade de curar, cura. Mas se não for, seja feita a tua vontade e consola o meu coração. E o que eu quero dizer para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão em casa: nós estamos aqui para levantarmos um clamor. Como o presbítero Luciano disse, né? O Senhor, ele está pronto para ouvir o teu clamor. Mas ele quer que você vá até ele, porque esse leproso, ele foi até Jesus. Ele não esperou Jesus ir até a ele. Então, se achegue a Deus neste momento, meu irmão. De repente, você aí em casa pode estar pensando que você não tem condições de chegar diante de Deus por ser um pecador, por estar com a sua vida toda errada. Não, aquele leproso, ele estava condenado à morte, e ainda assim ele venceu todas as barreiras e chegou diante de Jesus. E é isso que o Senhor quer que você faça nesta noite. Chegue diante do Senhor, se prostre diante dele e diga: Senhor, faça se for a tua vontade. Entregue todos os seus problemas nas mãos do Senhor, porque se for da vontade dele, ele vai fazer. E se não for, ele vai confortar o teu coração e vai te dar outros caminhos, outros meios. E lá na frente você vai entender que ele não fez porque era o melhor para você. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui, a você que está em casa, se puder dobrar os seus joelhos, para nós clamarmos ao Senhor neste momento. Faça isso, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na tua presença. E nós nos curvamos diante de ti porque reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas. Porque sabemos, Pai, que tudo que temos é pela graça, Senhor, como o pastor João pregou no domingo passado. Senhor, nós não somos merecedores de nada, mas pela tua graça tu nos resgatou, tu nos transformou, nos deu uma nova identidade, Pai, nos transformou em uma nova criatura. E neste momento, Senhor, juntamente com os meus irmãos, eu me achego diante de ti, Senhor, e te clamo, Pai, por misericórdia. Misericórdia, Senhor, por esta nação que sofre. Misericórdia pelos enfermos, ó Deus, que estão num leito de hospital, lutando pela vida. Assim como a Rosilene, Senhor, a sobrinha da irmã Magnólia. Que tu possas, ó Deus, visitar esta mulher naquele leito de hospital neste momento. E se for da tua vontade, Senhor, devolve o oxigênio que está faltando no pulmão dela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela recuperação da Belinha, mas nós queremos ver a Belinha em casa, Senhor, de alta, louvando e bendizendo o teu santo nome aqui junto conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, são tantos pedidos de oração que chegam até nós, ó Deus, que nós não lembramos de todos os nomes, Pai, mas tu conhece, Pai, as dificuldades de cada um. Sabemos também, Pai, que muitos sofrem com o desemprego, muitos sofrem, Senhor, com problemas financeiros, muitas empresas estão quebrando, Senhor, mas nós clamamos mais uma vez por misericórdia nesta noite, e nós fazemos como aquele leproso, Pai: se quiser, Senhor, faça, e se não fizer, glorificado seja o teu nome, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos
exaltamos, porque nós te servimos, ó Pai, não pelo que tu podes fazer, Senhor, mas pelo que tu és, porque tu és o grande eu sou. Só tu és, Senhor, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só tu és onipotente, só tu és onipresente, só tu és onisciente, Pai. Só tu pode todas as coisas, só tu está em todos os lugares e só tu sabe de todas as coisas. Então, Pai, nós te bendizemos, te clamamos, te pedimos, Senhor, e faça segundo o teu querer e a tua vontade. Esta é a minha oração nesta noite, Senhor. Te peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. E desde já, Pai, te engrandeço, te exalto e te agradeço pelos milagres concedidos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou convidar os queridos irmãos a abrir a palavra do Senhor comigo em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Louvado seja Deus. Culto abençoado, né? Fomos edificados já com os louvores, com a palavra ministrada pelo presbítero Luciano, pela irmã, meu Deus, Lucimar também. E temos sido abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar também ao seu coração, tá bom? Então fique ligado para ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Prometo que eu não vou demorar muito, não. A palavra do Senhor diz assim: Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Até aqui, irmãos, para nós ganharmos tempo. Embora o texto seja muito rico e tem muito mais coisa para a gente falar. Que contraste, irmãos, nós vemos entre o jovem rico que nós lemos aqui agora em Mateus 19 e aquele leproso que a irmã Lucimar acabou de mencionar, né? Um homem com toda a humildade chega diante de Jesus e se prostra diante dele e diz: Se o Senhor quiser, eu serei limpo. Mas o jovem rico não, ele chega com uma outra atitude, desejando herdar a vida eterna. E Jesus, irmãos, ele vem trazer este ensinamento para este jovem em relação à vida financeira. Eu costumo dizer que a Bíblia é uma grande fonte de educação financeira, para o cristão, claro. Para aquele que não é cristão, ela não tem muita serventia, infelizmente, porque eles não creem nisso. Mas para nós que somos cristãos, a palavra de Deus ela é uma fonte de educação financeira, no sentido, irmãos, de nós não nos tornarmos acumuladores de riquezas. Porque é isso que este mundo faz em relação à sua vida financeira. Nós não somos assim. É claro que não estou aqui dizendo que você não pode comprar coisas, ter coisas, não é isso, de forma alguma. E se eu falasse isso, eu estaria sendo muito hipócrita, porque eu estou passando por um momento de compra de um imóvel. Então, meu Deus, que grande bênção Deus me deu, e eu seria um hipócrita falar isso nesse momento. Não, Deus quer de fato que nós possamos ter uma vida financeira abençoada, sim. Mas de forma alguma, irmãos, eu posso ter uma vida financeira abençoada enquanto meu irmão ao meu lado está passando por dificuldades financeiras, está sofrendo necessidades. O que Jesus ensinou para o jovem rico foi: olha, a tua riqueza não é mais importante do que as outras pessoas do mundo inteiro. Olha, se você puder vender tudo que você tem
e distribuir para aqueles que não têm nada, isso vai fazer um bem tremendo para muitas outras pessoas. Qual é, irmãos, o ensinamento que nós podemos tirar disso? O ensinamento que nós podemos tirar disso é: entenda que a sua vida financeira não tem o propósito de te enriquecer. A tua vida financeira tem o propósito de abençoar outras vidas. Quando você começa a pensar assim, meus irmãos, olha, dízimo fica muito fácil de se entregar, ofertar ao Senhor se torna um prazer, abençoar a um irmão com uma cesta básica se torna uma bênção na tua própria vida, porque você entende que você foi chamado por Deus para abençoar outras vidas. Pastor João, então eu não posso comprar nada para mim? Não é isso, querido, não é isso, em nome de Jesus. Mas saia desse pensamento de caixinha, de que você tem que ser um acumulador de riqueza e ter cada vez mais, e ser cada vez mais rico. E as pessoas ao teu redor muitas vezes estão passando por dificuldades, por necessidades. Nós não somos destes, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus, os seguidores de Cristo, são aqueles que dão o seu melhor em favor dos outros, assim como nos ensina Paulo em Romanos. Vamos, queridos, ficar de pé em nome de Jesus? Se você for ofertar, tome a sua oferta. Se não for, fique de pé da mesma forma. Lembrando que a oferta é voluntária, não estamos aqui dizendo quanto você deve ofertar e nem se você deve ofertar de forma alguma. Mas se você deseja isso no seu coração, tome a sua oferta para a gente ao Senhor e vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite, nós te agradecemos, porque nós entendemos, ó Pai, que aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor amado, não é apenas para o meu desfrutar, para a minha própria vida, mas eu entendo, Senhor, que aquilo que o Senhor me dá, eu uso também para abençoar os outros, ó Deus. Neste momento, ó Pai, eu aprendo com o jovem rico, Senhor amado, que a minha vida, ela pode ser usada por Ti para que outros sejam abençoados. Com isso, Senhor amado, nós colocamos em nosso coração ofertar ao Senhor, não com ganância, desejando receber quantas vezes mais, não. Nós ofertamos ao Senhor, ó Pai, tendo o mesmo desejo que Cristo Jesus teve em seu coração, de abençoar, de se entregar pela vida do outro. Pai, nós fazemos isso com alegria em nosso coração, para a glória do nome do Senhor, e em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus a todos. Amém, queridos? Que bom estarmos juntos mais uma vez. E ouvindo aqui a palavra de oferta do nosso pastor João, me lembro um princípio que eu aprendi do judaico antigo, né? Um princípio bem primitivo dentro da cultura judaica. É um princípio interessante de que quem agradece, obrigado, Verani, quem agradece não é quem recebe, quem agradece é quem dá. Isso é uma inversão, né? Na nossa cultura, agradece quem recebe. Então, você recebe alguma coisa, você diz muito obrigado. No judaico antigo, bem primitivo, há uma compreensão de quem agradece é quem dá, né? Porque ele entende que ele está numa posição de abençoar. Então ele diz para outra pessoa, muito obrigado por poder te ajudar. É um pouco parecido quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, né? Quando você entrega o seu dízimo, geralmente você diz, muito obrigado, Deus, porque o Senhor me deu condição de entregar e separar uma parte do meu ganho para entregar e investir na tua obra. Esse é um princípio muito interessante, muito bem compreendido por aqueles que amam verdadeiramente a causa do Senhor e compreende o princípio da oferta, que não é de maneira nenhuma uma busca de acúmulo de riqueza, mas é uma busca de poder abençoar e poder fazer algo bom. Então, se você está podendo fazer, é porque Deus te abençoou. Muito bem, amados, eu também gostaria de convidar a você a fazer uma leitura no Salmo de número 128, se você tem condição de me acompanhar, ainda na sua Bíblia, no seu celular, você que está em casa. Salmo de número 128, um salmo muito conhecido e próprio para o mês da família. E eu aqui não vou
nem me alongar muito, mas eu queria fazer alguns destaques aqui deste salmo e compartilhar com você para a gente meditar um pouquinho. Salmo de número 128. Abra a sua Bíblia aí, leia comigo e vamos pedir a bênção do Senhor. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. À roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua direção, a inspiração da tua graça, do teu favor. Seja assim conosco, Senhor. Me coloco debaixo das tuas mãos. No nome santo de Jesus Cristo, assim faço. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês, e antes de compartilhar deste salmo e falar algumas coisas deste salmo, vou aproveitar e fazer a propaganda da nossa garrafinha. Se você desejar comprar, pode procurar ainda o Paulinho, que ele vai dar um jeito. Então, antes de compartilhar do salmo, deixa eu colocar algumas coisas aqui. Na minha oração inicial desse culto, eu falei que como é bom cultuar o Senhor em culto do meio de semana. Eu gosto muito, eu valorizo muito isso, porque me dá a oportunidade, de forma bem singela, oferecer ao Senhor ações de graças. Isso porque o Espírito de Deus, e eu glorifico a Deus, abriu os meus entendimentos para compreender alguns princípios fundamentais. E eu queria repetir esses princípios fundamentais que eu disse no início do culto, antes mesmo de orar. Aquele que tem o prazer em estar nos átrios do Senhor, como disse a canção que cantamos, é alguém que tem a compreensão adequada, exata, do que significa receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Compreender o que é estar na igreja, compreender o valor do ato de cultuar, compreende o valor das ações de louvor e adoração. Isso porque ele compreendeu o que significa verdadeiramente ter a Deus como Senhor, Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. E ele compreendeu princípios, que eu digo princípios fundamentais. E nesse caso nós podemos dizer que aquele que ama estar na casa de Deus e cultuar ao Senhor, independentemente se o culto está cheio de pessoas, ou com o ministério de louvor completo, ou com luzes, com voz, com som, com uma captação de voz adequada, independentemente disso, se você tem a compreensão dos princípios básicos da fé, sempre será um prazer cultuar ao Senhor, sempre, em todo tempo, em todo momento. E esses princípios básicos começam primeiro pela compreensão da sua situação inicial. Eu já tive uma palavra aqui, né, em algum tempo atrás, pregando sobre a necessidade da compreensão da sua condição originária. O que é isso? Da onde você saiu, do lugar onde você saiu. Isso é muito importante, você compreender do lugar onde você saiu e compreender o lugar onde você está hoje. E se você está na casa do Senhor, se você está aqui, você está em um lugar melhor do que aquele de onde você saiu, de onde você estava. Porque alguns aqui e alguns em casa também têm bem a compreensão de que em um tempo atrás, sem Jesus,
em sua vida estava numa condição perdida, na sua condição de completo abandono, desespero, sofrimento, dor, sem esperança, enfim. E alguns que têm uma conversão impactante, com um testemunho bem impactante, pode dizer que antes, sem Jesus, na sua condição originária, ou seja, da onde ele saiu, era uma situação degradante, terrível. Mas desde o dia em que conheceu a Cristo Jesus, a sua vida mudou, então hoje ele está em um lugar melhor do que ele estava. Por isso o ato de estar aqui significa um ato lindo, belo, prazeroso, maravilhoso, porque em um tempo atrás a sua condição era uma condição triste, pobre e miserável. E eu digo isso para todos, não somente para alguns, mas para todos que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ainda aqueles que tenham sido criados no Evangelho desde sua infância, como o Gustavo, Laina, que está aqui nessa noite, e assim tem sido a vida do Matias. Então poderia dizer assim, mas eu fui criado na igreja, então nunca tive um estado anterior ruim. Para esses eu diria que esta palavra não é exatamente a literalidade do estado degradante de estar preso a vícios, a problemas no mundo ou solidão. Mas para esses eu digo que está no estado original, que é o pecado original, que habita em todos os seres humanos, ainda que ele tenha sido bem criado e educado, porque é um estado degradante, porque é um estado de pecado original. Mas desde o dia em que conhecemos a Cristo Jesus, rompemos com esse estado e passamos agora a ser aquilo que a Bíblia nos diz, a viver em novidade de vida, uma vida nova, uma vida diferente, desde o dia em que eu aceitei ao meu Senhor, como diz a velha canção. A novidade de vida, as coisas novas se abriram, um novo tempo se fez, possibilidade nova, a fé foi renovada, os estímulos, sabe, tudo novo se fez, com possibilidades grandiosas, desde o dia em que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Então, estar na casa do Senhor é sempre um prazer, se você compreende o teu estado original e o estado onde você está. Então isso dá ansiedade, dá desejo, dá vontade de estar na casa de Deus, dá vontade de cultuar, dá vontade de estar entre irmãos, ainda que o culto não seja completo, com tantas coisas como nós temos aqui a possibilidade de cultuar os domingos. Outro detalhe também importante, antes de falar do Salmo, que a compreensão deve ser bem clara na nossa mente, no sentido daquilo que nós temos como fé, é que todo aquele que recebeu a Jesus Cristo deve ter bem claro na sua mente os princípios fundamentais da sua fé, ou seja, sua condição originária, seu arrependimento, a sua fé que é dada por Deus, o perdão de pecado pela justificação em Cristo Jesus, o seu novo nascimento, a sua regeneração e agora a sua nova vida, que é uma vida em santidade. Isso é muito importante, compreender todo esse passo a passo. É lamentável você ver uma igreja brasileira, e aí eu digo não uma denominação, mas digo a igreja brasileira, onde muitos vão e adoram ao Senhor, mas sempre em um espírito de barganha, de troca, de negociação com Deus, no sentido de que eu vou para oferecer alguma coisa e daí Deus me retribuir com alguma coisa. Então o princípio até mesmo da oferta, dita aqui pelo pastor João, é quebrado, porque não compreende aquilo que o pastor João nos trouxe, que o princípio de uma oferta é um princípio de amor, de gratidão, mas não um princípio de troca, de barganha, de negociar com Deus. Mas é lamentável perceber que alguns não compreendendo esses passos que eu acabei de dizer,
condição originária de estar no pecado, de arrepender-se do pecado, de receber sobre a vida a fé que nos leva a uma justificação e que nos desemboca no novo nascimento e que depois nos dá uma nova vida, uma vida diferente, cheia de esperança, de alegria. Ainda que o mundo possa apresentar alguns fatos que contrapõem essa visão, pela fé, pela esperança que temos no nosso coração, nós continuamos avançando para o alvo que é Cristo Jesus. Então nada pode nos deter, nada nos separa do amor de Deus. Sobre nós está a palavra de bênção, sobre nós está uma palavra de vitória. Então nós temos certo a nossa vitória final e temos convicção e certeza que a nossa esperança nunca se transformará em uma vergonha final, pois a nossa esperança se transformará na vitória final, porque estamos em Cristo e foi Cristo quem começou essa boa obra na nossa vida. E se foi Ele que começou, Ele vai levar até o fim. Essas compreensões são importantíssimas para você compreender e viver uma verdadeira vida cristã. E ela é tão importante que ela deve também desaguar, tudo isso que eu acabei de dizer, deve desaguar no teu comportamento familiar, na tua casa. Deve fazer parte do cotidiano do teu lar, pois senão essas coisas podem ser apenas uma fala, mas não uma vivência. Possa ser uns princípios de regras, mas não uma verdade. O texto que nós lemos do Salmo, ele fala a respeito de um modelo de um homem. E aí, quando eu digo um homem, não estou querendo dizer aqui somente na questão da figura masculina, mas é óbvio que está falando dentro de uma estrutura familiar que começa pelo cabeça, pelo sacerdote do lar, ou por tantas outras formas de dizer. O Salmo diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então vamos imaginar aqui o modelo da família bíblica, da família que poderíamos dizer tradicional, da família que compreendemos ser a família cristã, evangélica. Então, ele já começa a dizer: bem-aventurado esse sujeito, esse homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então, ele é alguém que compreende esses princípios todos, esse passo a passo todo. Claro aqui que ele está hoje nessa posição, na posição de ter experimentado o arrependimento de pecado e só arrepende de um pecado alguém que compreende a sua condição originária. Não é possível, olha, eu não posso crescer muito, mas porque seria muito detalhado falar passo a passo disso tudo agora. Mas deixa eu abrir esse parênteses. Só tem condição de experimentar o arrependimento quem olha para dentro de si, quem faz uma autoanálise, quem para e pensa: quem eu sou, o que eu estou fazendo da minha vida, quais são os princípios e normas que dominam o meu pensamento, quais são os meus caminhos que eu sigo. Só pode experimentar a beleza do arrependimento alguém que para. E então, olhando para Cristo, vendo o modelo de ser humano, vendo o modelo de vida, olha para dentro de si e reconhece: mas eu sou nada, pois o que eu faço é acumular pecado sobre pecado. Então, somente quem experimenta essa experiência linda é alguém que reconhece a sua condição originária, de onde ele saiu. E você começa, olha, é interessante, o princípio de qualquer sucesso, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer vida, o princípio de qualquer prosperidade, seja em qualquer área, só acontecerá se você sinceramente reconhecer, entender e compreender a sua condição originária.
porque daí você está apto a crescer. Sabe, desculpe aqui, é um pouco do princípio socrático, sabe? Sócrates, só sei que nada sei. É um filósofo, né? Quando ele diz que eu só sei que nada sei, o que ele está dizendo? Eu reconheço o local da onde eu estou. Eu estou no local que eu não sei nada. Então, quando você diz que você não sabe, então você diz que está preparado para receber uma coisa nova. É como o arrependimento. Quando reconhecemos que somos pecadores, então estamos preparados para nos tornar santos. Agora, já pensou? Você querer se tornar um santo sem nunca ter experimentado a ideia e a compreensão de ser um pecador? Não há como, né? Você querer ser um santo e dizer assim, eu não preciso de Jesus, eu sou santo. E quantos santarrões existem por aí afora, né? Dizendo que não precisa de Jesus, eu já sou tão bom. Mas como eu falei, seria muito interessante trilhar esse passo a passo que eu acabei de dizer. Porém, é importante compreender aqui nessa noite, e me perdoe aqui por me alongar, mas trazendo isso tudo para o Salmo que nós acabamos de ler, o salmista diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então, esse sujeito que teme ao Senhor é um sujeito bem-aventurado. Hoje, pela tarde, o presbítero André postou no grupo de gigantes, né? O grupo de homens de nossa igreja, e postou uma provocação, certo, pastor João? Paulinho também participou lá, viu, olhou. Ele postou um vídeo de alguém falando, e a gente, foi uma postagem assim que ele fez para a gente conversar, debater, e ele provocou. E aí, o que vocês acham? E eu falei algumas coisas, e depois os irmãos começaram a falar. Foi até bom que muito tempo que o Márcio não participava, né? O Márcio Cunha está lá em Goiás, e ele participou, certo, Serginho? Ele participou, foi legal a participação dele. Mas a provocação do presbítero André era dizer a respeito do temor ao Senhor, ou seja, alguns amam a Jesus Cristo, mas não temem a Deus. Aí rolou uma discussão teológica ali, e na verdade não interessava nem a discussão teológica, porque há princípios e há entendimento de todos os lados, mas na verdade o que deve se compreender é que o temor é um princípio de sabedoria maravilhosa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, no sentido de que esse é o caminho de uma sabedoria. Então você deseja construir uma família adequada, ajustada, edificar uma família, tema ao Senhor. Esse temer não é o sentido do ter medo, mas temer ao Senhor é compreender ao Senhor como fonte de toda autoridade. Olhar para Deus, olhar para Jesus Cristo e compreender que Ele, só Ele tem a fonte de toda autoridade, de toda verdade, e que você chega diante dele, olhando para ele e reconhecendo a sua condição originária, é onde você diz, eu sou necessitado da tua misericórdia, porque sem a tua presença, o que eu posso fazer do meu lar, da minha casa, é acumular erros sobre erros, dificuldades sobre dificuldades, dissensões, confusões. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que tem a sua vida nos pés do Senhor, na sua casa, ele tem todas as condições, ele tem todos os instrumentos, as armas, os princípios, as virtudes, os valores para construir coisas e então edificar o seu lar e desfrutar daquilo que é como consequência de alguém que teme ao Senhor. Como eu disse, o Salmo está se referindo a uma estrutura mais tradicional, então ele começa bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, como se dirigindo ao homem, ao sacerdote, mas isso verdadeiramente não se aplica somente a uma estrutura familiar que tenha o esposo como sacerdote, mas em
toda a estrutura familiar, porque pode dizer exatamente as mesmas coisas para a mulher, como diz os textos de Provérbio, falando da importância de uma mulher sábia edificar a casa. E então diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, pois comerás do fruto do trabalho, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, aquele que teme ao Senhor, ele tem a convicção. Olha só, quem teme ao Senhor entende o lugar do trabalho na edificação do lar. Porque quem teme ao Senhor tem um princípio de sabedoria e compreende o trabalho, não como maldição, mas o trabalho como prazer, o trabalho como uma bênção, o trabalho como uma oportunidade de fazer coisas assim como Deus trabalhou e fez coisas quando criou todo o universo, e trabalha e descansa no sétimo dia. Deus não tem necessidade de descanso, pois ele não tem enfado, ele não tem cansaço, mas por princípio, para que ensinasse e entendesse os homens e a humanidade compreendesse, então ele diz: bom, vocês trabalharão, porém terão um dia de descanso para vocês desfrutarem do fruto do vosso trabalho. Então aquele que teme ao Senhor compreende o lugar do trabalho na sua vida. Isso é importante. Deseja ter uma casa próspera, abençoada? Então tema ao Senhor e compreenda o lugar do trabalho. É um erro terrível imaginar que o trabalho é maldição, o trabalho é culpa de Adão pecar. Sabe, teve gente que já falou isso, né? Já ouvi várias vezes. Eu não vou falar não, porque pode ser que alguém já tenha falado, mas esses dias mesmo eu ouvi alguma coisa assim: quando eu chegar no céu eu vou ter logo direto, vou ter uma conversinha com Adão. Não é esse o princípio. Amados, o trabalho vem antes do pecado. Deus chama Adão e fala assim: ó, você foi criado para tomar conta de tudo isso aí. E aí fala, vai dar nomes, né? Eu não quero entrar aqui se isso é de figura de linguagem, se é uma literalidade, não me importa. O que importa é que o princípio contido ali é que Deus já deu uma função e um trabalho para Adão. E dizer assim: olha, vai tomar conta disso tudo. Você vai vigiar isso tudo. E você vai dar nomes para esses animais. Então, e o próprio Deus trabalhou. Então, trabalho não é fruto de pecado, senão nós diríamos que Deus pecou. Mas Deus trabalha, e Deus trabalha hoje, de dia e de noite. Ele continua trabalhando para aqueles que são os seus. Então, aquele que teme ao Senhor compreende o lugar do trabalho dentro da família. Quer ter uma família adequada, justa? Trabalhe e ensine os teus filhos o valor do trabalho. Ensine os teus filhos o valor dos afazeres, seja domésticos, seja de acadêmicos, da escola, da universidade, da faculdade, ou do trabalho, literalmente dito, como um empregado. Ensine aos teus filhos o valor disso tudo, o valor do ganho do pão de cada dia, do centavinho que se ganha, que se não deve se gastar naquilo que não seja pão. Não deve se gastar o dinheiro, fruto do trabalho honesto, honrado, em coisas que degradam, que corroem e acabam consumindo as pessoas. E quantos não compreendem isso na estruturação da sua família e se entregam e gastam os seus dinheiros, o fruto do seu trabalho, em vícios, em bebedices, e às vezes com coisas que não agradam e não são verdadeiramente honestas e justas. O apóstolo Paulo tem uma fala muito interessante quando ele vai dizer que alguns fazem coisas ocultas porque se deixarem públicas, ele fala com outras palavras, obviamente, aquilo traz vergonha.
Então, alguns gastam o seu dinheiro com coisas que não podem nem dizer o que gastou, porque se for falado em público, isso é vergonhoso. Olha, em nome de Jesus Cristo, eu digo para vocês que estão em casa e para todos, se há alguma coisa fazendo nesse sentido, em nome de Jesus, acerte a tua vida, reconheça isso e tema ao Senhor. E coloque o fruto do seu trabalho, que é bênção para a sua vida, de forma que edifique o seu lar, a sua família, a sua casa. E que quando alguém souber daquilo que você gasta com o seu pão de cada dia, isso vai honrar, glorificar, proclamar e evangelizar através da sua vida. Então tudo o que você faz é bênção. E então ele vai dizer que, pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz serás, e te irá bem. Em terceiro ponto aqui ele diz: a tua mulher será como videiras frutíferas aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Como é bom aquele que teme ao Senhor. Veja bem, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ele tem a oportunidade de ter uma família onde que se põe à mesa e se no redor da mesa se põe à mesa no sentido do alimento mesmo, do jantar, do almoçar, ou qualquer lanche, ou qualquer café, que seja o que for, como quando se põe essa mesa, a paz ali. Como é bom isso! Como é bom! Bendito seja o Senhor, é aquilo, né? E aí eu falo por uma experiência que tenho vivido. Os anos já estão se indo, os cabelos brancos. Então estou desfrutando de coisas que não desfrutava, porque antes me ocupava com outras coisas, como por exemplo, sentar e almoçar, ou jantar e comer com meu filho e minha nora, e então sentar ali feliz, e brincadeiras e piadas, e felicidade, e paz. Isso tudo decorre de um temor ao Senhor. Quando não, senta com amigos e come, bebe, e aí, se puder colocar uma fogueira, né? Como eu tenho feito lá, para aqueles que sabem, tem uma fogueirinha lá, taca a fogueira, até pega. Separei esses dias um monte de madeira, botei para secar e falei assim, eu vou tacar fogo nessas madeiras aqui. Então bota fogo e ao redor da fogueira fica ali, pega um violão, canta, toca, brinca, conta piada, fala. Então a esposa, os filhos, todos os que são seus, como eu disse, eu estou falando aqui dentro de um modelo de pai, mãe e filhos, mas é possível que a sua família não seja estruturada assim, mas não há problema. Aqui está dizendo muitos filhos, né? No caso, tua mulher e os teus filhos. Eu não tenho filhos, no plural, só tenho um, mas de qualquer maneira desfruto das mesmas coisas. Talvez você não tenha nem filho, mas é possível desfrutar das mesmas coisas. Então não importa o jeito que esteja, mas o que importa é lá em cima, o princípio. Qual o princípio? O temor ao Senhor. Quando diz bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então vai, o versículo 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mais uma vez, ele reafirma o mesmo princípio. E o versículo 5, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Por mais que vivamos em uma sociedade corrupta, terrível, um sistema de um mundo opressor, onde o mundo verdadeiramente jaz do maligno, por mais que seja assim, quando você está em uma casa, em um lar, em uma família, que compreende todos esses princípios que acabamos de falar aqui, ainda que seja no meio de um mundo que é caos, tem para a tua vida aquilo que a Bíblia diz e chama, e o Jesus Cristo nos ensina, que é chegado o reino de Deus. Quando Jesus Cristo volta daquele período de 40 dias e 40 noites no deserto, então começa a pregar. A primeira fala de Jesus Cristo é: arrependei-vos,
pois é chegado o reino de Deus. Em outros momentos, a própria palavra toma uma pela outra e diz o reino dos céus. Mas isso significa que é uma sociedade, é um espaço. Embora não seja um espaço literal, como se fosse uma nação onde tem fronteiras, mas os princípios são os mesmos. O reino de Deus é composto e constituído de um rei, que é Jesus. E constituído também de súditos, que somos todos nós. Então, o reino de Deus é um espaço, e quando diz: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, mesmo vivendo no meio de uma sociedade corrupta, você está inserido no reino. Então há possibilidade de viver em um local, um espaço com pessoas onde podemos desfrutar do bem. Sabe, tem um princípio protestante a respeito da escatologia, que é um princípio teológico, né, que diz do já, mas ainda não. Não é só protestante, não. Até os católicos creem desta forma, né? É o já, porém ainda não. O que significa? O reino de Deus já chegou, porém não na sua plenitude, porque a plenitude acontecerá na volta de Jesus Cristo. Quando então esperamos e clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, completar e colocar de vez, implantar o teu reino. Então, nós não somos construtores deste reino, quem constrói é Jesus, é Deus, mas somos colaboradores na construção deste reino, colaboramos nessa. Deus nos convidou a isso, quando chama a todos nós e nos convida a ir e pregar esse evangelho, o evangelho do reino, por toda a humanidade, por todo o planeta. Então somos anunciadores da chegada desse reino. Deus é quem traz esse reino, Deus é quem constitui, Deus é quem colocará, por fim, todos os inimigos debaixo dos seus pés. Nós somos anunciadores e proclamadores desse reino, mas já desfrutamos desse reino, aqui e agora. Significa dizer que na tua casa se teme ao Senhor, se o teu lar tem esse temor ao Senhor, você desfruta desse reino na tua casa, na tua família. Então, chegando aqui ao final desse texto, e aí para mim eu tomo isso aqui como uma literalidade. Se você desejar tomar também como uma promessa de literalidade sobre a tua vida, também tome, porque o texto diz: e verás os filhos dos teus filhos. Eu quero ser avô um dia. Não tenho pressa para isso, obviamente. Mas como é bom, né? Como é bom você olhar e ver essa possibilidade e dizer assim: bendito seja o Senhor que Ele me dê essa possibilidade de desfrutar isso. Isso significa bênção para a nossa vida, para a nossa casa. Encerrando esta palavra, nós estamos no mês da família e muitas palavras têm sido de ensino aqui. Tivemos uma palavra gloriosa, maravilhosa, no domingo passado, pelo nosso pastor João. Tivemos oportunidades de ouvir no início deste mês palavras proféticas da nossa querida Claudinha. Tivemos palavras de um desprendimento e uma coragem de fazer algo que pode ser desafiador, mas que pode ser vencido pela palavra da Laina no domingo passado. Quantas palavras Deus tem nos dado aqui, palavras maravilhosas. Quero crer aqui, não digo que sou eu que estou pregando, mas quero crer que pelo menos que o texto que acabamos de ler seja também palavras assim, de conteúdo assim, para que encha a tua vida, o teu coração, com possibilidade de você aproveitar esse mês da família, refletir sobre a sua família, sobre a sua casa e se levantar, sacudir a poeira e dizer assim: não, eu vou trabalhar, eu vou edificar, eu vou construir, eu vou fazer coisas na edificação do meu lar, eu vou lutar
orar por aqueles que são meus. É possível que talvez você esteja enfrentando dificuldades porque nem tudo depende de você. É verdade, a gente sabe. Depende de outros. Depende de decisões em liberdades de outros. Ninguém pode, desculpe o termo, mas enfiar de goela abaixo Jesus na vida de ninguém, nem mesmo dos nossos filhos. Porque entendemos a liberdade e Cristo trabalha exatamente em cima desta questão. Por isso entendemos a salvação como uma questão pessoal, a pessoalidade da salvação. Porém, podemos fazer muito ou muita coisa no sentido da oração, no sentido da perseverança, no sentido da palavra, da exortação, se tivermos autoridade para exortar, no princípio do ensino, no princípio da referência como modelo, no princípio da intercessão, se assim pudermos interceder. Em nome de Jesus Cristo, que esse mês da família seja um mês de diferencial para a tua vida, para a tua casa, que seja verdadeiramente bênção. E olha, eu estou vislumbrando aqui, aliás, já ouvi testemunhos, mas quero reafirmar mais ainda, mais além de vislumbrando de grandes testemunhos de que Deus fez ao final deste mês de maio, o mês da família que celebramos aqui. Então, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Se você assim percebeu o toque da palavra de Deus nessa noite, então faça uma coisa agora, nós estaremos orando. Ore ao Senhor, e se há algum ponto que foi tocado aqui e que falou o teu coração, converse com Deus, você no seu íntimo com Deus, e assim que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela palavra lida, te agradecer pelo teu Espírito que fala aos nossos corações, e em nome de Jesus, crendo que o Senhor falou no íntimo daqueles que aqui estão, bem como aqueles que estão em casa, através dessa transmissão. Pai, no nome de Jesus Cristo, cada ponto aqui falado, que seja como palavras verdadeiras nesses corações, e que se de alguma forma eles foram tocados, no nome de Jesus Cristo, que agora haja um conserto, que agora haja um arrependimento, que agora haja um momento de mudança, de transformação, mas que sobretudo, ó Deus, assim seja a tua mão guiando esses teus filhos, e que eles, em obediência ao teu toque, seja respondido sim, com sinceridade para o teu chamado. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja, eu oro e te agradeço. Amém, amém, amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, e que se você recebeu isso como uma palavra de Deus e um toque de Deus ao teu coração, vamos aplaudir a Jesus Cristo, porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Chegamos ao final. Estaremos orando para aqueles que estão em campanha, cantando também uma canção. Por favor, Gustavo, vamos cantar essa canção. Nós estamos fazendo campanhas, né? Eu quero dizer para aqueles que estão em casa e aqueles que estão aqui, eu sei que vocês já conhecem, mas o que é a campanha? Eu insisto em dizer isso, eu gosto muito desse tema, que é a oportunidade de fazer uma petição, um pedido, um desejo por uma situação, por uma causa. Às vezes a causa é por milagre, ou talvez por uma intervenção, ou uma intercessão, ou uma mudança de um quadro que está na sua frente. Como é bom ter a liberdade de pedir ao Senhor. E a campanha nada mais é do que fazer isso. Pedir ao Senhor.
pedindo nos pés do Senhor. É lógico, você pode fazer isso de sua casa, você pode fazer isso uma campanha na sua casa, tem toda a liberdade. Mas como é bom também poder fazer isso junto com outros, como igreja, unidos em uma mesma fé, debaixo do mesmo princípio, de um mesmo Deus, em uma comunhão. Então vamos fazer isso. Se você deseja fazer uma campanha de 7 semanas por um pedido exclusivo, orando, eu sei que a bênção de Deus irá manifestar sobre a sua vida. Águas dos céus, com portas irão se abrir. Cantemos. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Diga: se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Abre as comportas, abre as comportas dos céus. Vamos orar. Se você deseja fazer uma campanha, então entregue ao Senhor. Estaremos orando por aqueles que estão iniciando, outros que estão no meio, outros que estão encerrando. Peça a bênção de Deus aqui em casa, no nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, Pai, como um exercício de fé, usando de toda a liberdade que o Senhor nos conquistou através do Teu Filho Jesus ali na cruz do Calvário, quebrando completamente a distância, rasgando o véu, nós chegamos diante de Ti, ó Deus, através de Jesus, pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, mas pelo dele, que nos ensinou chegar diante de Ti com as nossas preocupações, com as nossas dores, com as nossas necessidades, e lhe pedir em nome dele. Então, em nome de Jesus Cristo, aqui nós estamos. Senhor, ouça o clamor, o pedido, a necessidade desses teus filhos que com sinceridade pedem a Ti nesse instante. Responda a oração. Nós nos comprometemos em testemunhar e proclamar e dizer ao mundo inteiro que mais uma vez o Senhor ouviu o clamor daquele que Te buscou, pois o Senhor é bondoso, o Senhor é justo e generoso. Então, Senhor, nos comprometemos em testemunhar, em dar testemunhos da Tua bênção, a fim de que o mundo veja quem Tu és. No nome de Jesus Cristo é a oração que fazemos e já Te agradecemos. Amém, amém. Amém. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos ao final desse culto. Que Deus abençoe a tua vida, você que está em casa. No nome de Jesus. Tem algum aviso especial, Vereni? Sim? Rose? Rosilene, não é isso?
pelo Amós também. Nós temos alguns pedidos de oração, em especial nos chegou hoje, a nossa diaconisa Magnólia pediu para orar pela sua sobrinha, a sobrinha dela, não é isso? Rosilene, que está internada com Covid. Também chegou o pedido de oração pela vida do Amós, filho da Cláudia, nossa querida Cláudia Veríssimo, né? Ministro de louvor aqui na Casa de Deus. Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, a manifestação da graça de Deus, no nome de Jesus. Tem o domingo normal, né? Domingo nosso EBD está de volta. EBD 9 da manhã está de volta e culto 18 horas aqui, o culto por conta do departamento de adolescentes. É adolescente? É adolescente, né? Acertei. Então vamos colocar de pé, queridos, e vamos orar pedindo a bênção de Deus em nome de Jesus. Oremos todos. Ah, sim, a Belinha. Está melhor, né, o Coutinho? Obrigado, Coutinho. Ela já saiu? Está no quarto? Está no quarto já, graças a Deus. Bendito seja o Senhor, ouviu o nosso clamor. Fizemos um relógio de oração, né, nossa missionária? E Deus ouviu. Então vamos agradecer isso no nome de Jesus. Oremos. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este culto. Obrigado, Senhor, por cada oportunidade que tivemos. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor através das ofertas, das canções, das palavras. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra semeada ao nosso coração. Que isso seja fixado em nós, a fim de que possamos não somente ouvir, mas praticar a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Agora também, ó Deus, nós queremos lhe pedir e rogar pela vida desses que foram citados, a tua filha Rosilene, bem como o Amós. Muito obrigado pela Belinha, Senhor, mas continuamos entregando a tua filha nas tuas mãos e lhe pedindo o teu cuidado sobre todos esses. Não somente esses, ó Deus, mas tantos outros que ouvimos notícias durante essa semana. Ó Pai, entregamos a ti e lhe pedimos, em nome de Jesus, misericórdia por cada um de nós nesse mundo tão mal, diante desta pandemia, desse vírus tão terrível. Ó Pai, só temos a ti, Senhor. Há tantos homens maus, tantas pessoas más nesse mundo que corrompem e que degradam e que utilizam de todas as formas, mas nós cremos que tu és um Deus que ouve aqueles que são teus filhos. Então, no nome de Jesus, entregamos esta oração diante de ti, pedindo a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz debaixo das tuas mãos. Nos dê uma semana abençoada, com possibilidade de fazermos coisas boas, de forma que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo é a oração que fazemos. Amém, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos declarar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Glória a Deus! Aleluia! Paz, meus amados! Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão